Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia, os alunos dos sextos anos, né? Vamos dar início à apostila 4, vamos estar falando do capítulo 8, que tem como tema central a geologia do planeta Terra. Então, nós vamos estar falando, na realidade, de um conhecimento básico de geologia, né? Então, nós vamos falar da constituição da Terra, da formação, da evolução e da dinâmica. Nós vamos estar trabalhando com diversos fenômenos, né, e processos naturais. Então, a palavra geologia, né, creio que muitos já têm esse conhecimento. A palavra geologia vem do grego, né, geo significa terra e logos significa estudo. Então, na realidade, geologia, estudo da terra. Então, a parte da geografia, né, que tem como objetivo estudar a terra. Então, ela vai descrever e explicar a origem, a composição e a disposição dos materiais constituintes do globo terrestre. Materiais como rochas, né? As rochas são importantes, os restos de vegetais, os restos de animais. Então, todos esses materiais são importantes no estudo da Terra. Então, ela busca também explicar a própria história da vida, né, que se desenvolveu no planeta há milhões e milhões de anos atrás. Então, a história do planeta, né? Então, nós vamos trabalhar a história do planeta e as chamadas eras geológicas. Então, estima-se, né, que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos, né? Então, houve uma grande explosão no universo e a partir dessa grande explosão, né, o resultado, né, da junção de poeira e gases, né, cósmicos que envolvia o Sol. Então, todo esse processo, né, fez nascer o planeta Terra. Então, é importante dizer que a Terra surge a partir de poeira e gases cósmicos. Aí nós tivemos a força da gravidade, os elementos químicos, né? De uma forma bem consistente, o ferro e o níquel, né, concentram-se no centro do planeta e os menos densos na parte mais externa. Isso nós vamos trabalhar de uma forma bem incisiva quando nós estivermos falando, né, de camadas da superfície terrestre. E todo esse processo de resfriamento da Terra, ele foi feito de uma forma extremamente lenta, foi de uma forma muito lenta, durante alguns milhões de anos. Então aqui nós temos as camadas da Terra. Eu costumo associar as camadas da Terra a um ovo, né? Então nós temos o núcleo, é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Essa é a parte mais quente da superfície terrestre. Pode chegar a uma temperatura de mais ou menos 3.500 graus Celsius. É importante também ressaltar que o núcleo da Terra ele é mais líquido, né? Mais líquido, formado basicamente por níquel e ferro. Então, alguns especialistas chamam o núcleo da Terra de níquel, né, por conter uma grande quantidade de níquel e ferro. Então, do núcleo da Terra até a crosta terrestre tem uma distância
de mais ou menos 3.900 quilômetros. Logo depois, nós temos o manto. O manto é a parte pastosa, mais pastosa, né? A camada mais pastosa, é a camada mais densa da superfície terrestre, né? É importante salientar que as placas tectônicas ficam em cima do manto. Tá? Importante essa colocação. As placas tectônicas, elas ficam em cima do manto, que deve ter mais ou menos, né, 2.900 quilômetros de extensão. É formado basicamente por magnésio, né, uma grande quantidade de magnésio, tá? E logo depois nós temos a crosta, né, crosta terrestre, que também é conhecida como litosfera. Ambos falar em crosta terrestre ou litosfera, é a parte mais externa da superfície terrestre. Deve ter de 70 a 80 quilômetros, né, de extensão, então é a parte mais fina. Então, se eu pegar um ovo para colocar como exemplo, a gema seria o núcleo, a clara seria o manto e a casca seria a crosta terrestre. Crosta terrestre essa que ela não é homogênea, ela é toda fragmentada. E essa fragmentação nos dá a certeza das chamadas placas tectônicas. E a Terra ela é dividida em eras geológicas. E cada era geológica corresponde a períodos. Então, eu tenho as eras e tenho cada período dessas eras geológicas. Para nós entendermos de uma forma bem consistente essa tabela, né, de era geológica, nós temos que olhar de baixo para acima, ou seja, da era pré-cambriana para a era cenozoica. Então, dentro do contexto da era pré-cambriana, alguns colocam como era azoica, ou seja, era sem vida, porque a vida só surge no período proterozoico. Então, lembrando, zoico quer dizer vida. Zoico quer dizer vida. Então, quando eu falo em era pré-cambriana, eu estou trabalhando a era, processo de formação da superfície terrestre, onde a Terra era ainda uma bola de fogo em processo de resfriamento e, consequentemente, tá, a formação das chamadas rochas. Então, a Terra, uma grande bola de fogo, não existia vida ainda, tá? Processo de resfriamento, mais ou menos 4 bilhões de anos. Então, período pré-cambriano. Foi aí que surgem as primeiras rochas magmáticas, as primeiras rochas magmáticas, os chamados maciços antigos, né? Surgem geralmente nesse período, tá? Então, não esqueçam da era pré-cambriana. Nós temos dentro deste contexto a era paleozoica. Zoica, vida, paleo, primeira. Então, aqui nós já temos uma ideia mais elaborada de vida na superfície terrestre. Então, nessa era paleozoica, né, por exemplo, nós temos o surgimento dos répteis,
o surgimento dos primeiros peixes, dos primeiros vegetais. Eu tenho o surgimento do primeiro continente, a Pangeia, no qual nós tínhamos um único continente. Então nós não tínhamos a divisão que nós temos nos dias de hoje. O continente era um todo, por isso Pangeia. Pan quer dizer todo, ou seja, um todo. E nós tínhamos somente um oceano, que chamava-se Pantalassa. Então nós tivemos a formação das florestas, surgimento de alguns tipos de rocha. Isso há mais ou menos 320 milhões de anos. Nós não podemos esquecer na era paleozoica do período carbonífero. Quando eu falo de período carbonífero, eu estou falando das primeiras jazidas de carvão mineral. Carvão mineral esse que foi a primeira fonte de energia utilizada no mundo. Então, vocês não podem esquecer desse período carbonífero. Era mesozoica, dividida em períodos Triássico, Jurássico e Cretácico. Esse período, as pessoas costumam a ter um entendimento maior, Por exemplo, 170 milhões de anos. Esse período foi o período do surgimento dos grandes mamíferos, os chamados dinossauros. Então, surgimento, vida e extinção dos dinossauros. Então, pega-se muito, por exemplo, o período Jurássico. E quando nós falamos nesse período Jurássico, nós nos remetemos a um filme que ficou muito famoso, cinema, na televisão. Até hoje, se vocês buscarem, vocês vão ouvir falar muito em Jurassic Park. É um filme de ficção e cai muitas questões desde o 6º ano até o ensino médio sobre esse filme. Por quê? Olhem só, esse filme Jurassic Park, que é um filme de ficção, o homem e o dinossauro vivem no mesmo momento. Por isso que é ficção. Todos nós sabemos que o dinossauro ele viveu na era mesozoica, enquanto que o homem só surgiu na era cenozoica. Então, é impossível, homem e dinossauro vivendo na mesma era. É importante que vocês tenham essa ideia, tá? Então, era mesozoica, zoica, vida, mesomédia, ou seja, período da média vida, dividido em 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo, Surgimento dos grandes mamíferos, os dinossauros, é importante notar. Esse período também surgem as primeiras grandes reservas de petróleo, tá? É importante vocês terem claro isso, as primeiras grandes reservas de petróleo, as rochas sedimentares e vulcânicas, tá? Surgimento de algumas aves, Então tem todo esse contexto neste pacote. Para finalizar as chamadas eras geológicas, nós temos a Cenozoica. Zoica, vida, Ceno, recente. A era Cenozoica é a era que nós vivemos, dividida em 2 períodos, terciário e o quaternário. Então nós vivemos hoje na era Cenozoica, período quaternário. Então, alguns eventos importantes nessa era geológica. Formação dos atuais
continentes, né? Continente europeu, continente americano, continente africano, Oceania, continente asiático. Surgimento de mais algumas aves, também é importante ressaltar, e no período quaternário, a última era do gelo e mais importante que isso, surgimento do homem. Tá? Então, alguns eventos é importante vocês estarem guardando, né, quando perguntados em relação a eras geológicas. Pré-cambriana, tá? Sem vida, a Terra ainda era uma grande bola de fogo que estava se resfriando, né, e formando as primeiras rochas, isso há 4 bilhões de anos. Paleozoica, primeira vida. Aí você tem que dar ênfase, né, ao surgimento dos répteis, dos peixes, vegetais, era carbonífera, surgimento das reservas de carvão mineral. Mesozoica, zoica, vida, mesomédia, era da média vida, dividida em quais períodos? Triássico, Jurássico, Cretáceo. Vida, surgimento, vida e extinção dos dinossauros. Guardar isso com vocês, tá? Importante. Mais que isso, surgimento das grandes reservas de petróleo, tá? Outra coisa que vocês precisam guardar com muita ênfase, né? Grandes florestas. E a Cenozoica, né? A era que nós vivemos. Zoica, vida, Ceno recente, ou seja, a era da vida recente. Dividida em quais períodos? Terciário e quaternário. Aí nós temos a formação dos atuais continentes, né, o americano, o asiático, o africano, Oceania, América, formação das grandes cadeias montanhosas, formação por exemplo, da cadeia da Cordilheira dos Andes, né, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes na Europa, algumas cadeias montanhosas no continente africano. E no período quaternário, nós temos o surgimento do homem. Tá? Um bom dia a todos, até a próxima aula.